Vamos dizer juntos, diz não há... É lixado dizer, né? Ok, mas eu não quis mudar a palavra porque era mesmo para ser de propósito. Então eu gosto, nesta manhã ainda, eu comecei o ano passado a falar sobre uma série que eu disse que ia nos acompanhar. Aliás, falei duas séries no final, depois de nós virmos de férias em setembro. Uma sobre intensidade, não sei se vocês se lembram sobre isso, nós precisamos ser intensos nas coisas que são importantes, boas. Nós temos de ser intensos, temos de estar tudo naquilo que vale a pena dar e saber ser equilibrados nisso, porque às vezes damos tudo onde não deveríamos dar. Estão comigo, sim ou não? Nós temos de ser intensos nas coisas que valem a pena ser, mas também temos de ser intencionais na forma como nós dirigimos a nossa vida, os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Temos que ser intencionais, não podemos viver do acaso, porque o acaso nunca nos levará a lado nenhum, a não ser a sofrer as consequências. Mas depois pode correr bem. Se correr bem, quando somos intencionais, sempre acabará bem, vos garanto. Mesmo quando no meio do processo algumas coisas não estão bem, quando nós somos intencionais e sabemos o que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, e mantemos a nossa perseverança nessa intencionalidade, então nós sabemos que mais cedo ou mais tarde as coisas têm que acabar bem. Não há como virar isto, está bem? Então, eu dividi esta série em duas partes. Nós falámos primeiro sobre sermos intencionais na nossa relação com Deus. Nós precisamos ter muito cuidado na forma como nós lidamos com isso. A primeira reunião nós falávamos sobre sermos adoradores e nós precisamos de ser intencionais nisso. Nós temos mesmo que viver uma vida de adoração, não é de olhos fechados e com as mãos levantadas, mas no nosso coração, ter um altar levantado constantemente a Deus, saber quem é que é o primeiro na nossa vida. E isso tem que ser intencional. Então, por causa disso, eu escolho bem as palavras, eu escolho bem as atitudes, porque, em primeiro lugar, mais do que eu próprio e os outros, está Deus na minha vida. Esta foi a decisão que eu fiz e, pelos vistos, muitos de vocês fizeram comigo também nesse dia. Então, nós começámos a perceber sobre isso. Nos últimos tempos, eu estou a falar sobre a intencionalidade em relação a nós mesmos. Nós precisamos ter alguns cuidados connosco próprios e nós precisamos ser intencionais nisso. E aquilo que eu quero falar-vos nesta manhã, e achei que bom, então se calhar foi a altura certa de Deus falar nisso, acho que é uma boa mensagem para iniciar o ano. O ano, literalmente o ano. Nós dizermos não à procrastinação. E nós vamos já ver o que isso é. Mas quero ler 2 ou 3 versículos convosco. Aliás, 2 versículos e depois um deles numa outra versão. Vocês podem acompanhar aí ou podem abrir na vossa Bíblia, o que é interessante para vocês sublinharem e guardarem. O primeiro está em Eclesiastes, capítulo 10. Muito interessante, o livro de Provérbios e de Eclesiastes são diferentes, mas eles encerram coisas muito interessantes para nós. Tanto um livro, Provérbios, como Eclesiastes, tem muitos princípios de vida. E, sobretudo, são muito práticos. Não é? Se nós quisermos ler o livro de Provérbios e Eclesiastes de forma romântica, é tudo muito... Mas a verdade é que quem os escreveu, quando os escreveu e porque os escreveu, foi para ser prático. Nós olhamos para os provérbios, estavam a ser escritos, e para Eclesiastes, o livro do pregador, e nós percebermos que a vida no reino, vou eu ser agora também prático, tem que ser prática. Sim? Tem que ser muito mais do que apenas o conhecimento de algumas ideias, filosofias, sim, doutrinas, isso tudo é muito certo, mas se nós não vivermos isso intencionalmente, alguma coisa está errada. Certo? Sim ou não? Todos nós sabemos que não devemos abusar do sal. Alô? Todos nós sabemos que não devemos abusar do açúcar refinado. Alô? Certo ou errado? Certo. Mas não respondas agora. Mas quantos de nós no dia a dia somos intencionais nisso? Nem todos. Vou-te dizer quem é que é muito intencional nisso. Quem já teve um problema de coração, quem já teve um problema de saúde e não tem hipótese, porque sabe que no momento em que abusa dos açúcares ou do sal, isso vai ter consequências na tensão ou nos diabetes. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? A maioria de nós que ainda não teve nenhum alerta desse, ou uma ameaça do médico, não quer saber. Na teoria nós sabemos o que deveríamos evitar. Mas na prática nem sempre somos intencionais. Então, nesta manhã, vamos ler aí. Então, Eclesiastes, eu gosto desse livro, é muito interessante, leiam desse prisma, Deus a falar connosco de forma muito prática. Capítulo 10, verso 18, diz assim: por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, que é um sinónimo quase da preguiça, surgem goteiras na casa. Eu já explico os textos, pode ser? Está bem? Agora, capítulo 11, verso 4. Diz que o agricultor que espera condições do tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Antes da gente ler noutra versão, deixa só ver o capítulo 10, verso 18. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Aquilo que o autor está a fazer, ele está a falar de alguém que trabalha num telhado. Estão comigo, sim ou não?
Só que a preguiça é tanta que ele não o acaba devidamente, não põe as vigas todas que devia pôr. Eu tenho aqui um amigo na igreja que no outro dia foi à minha casa para fazer uma reparação e um dos stores que deveria ter 3 pinças só tinha 2. Naturalmente, o peso do store fez com que ele se estragasse. Se calhar, simplesmente porque alguém teve a preguiça, ou para poupar 5 cêntimos, em pôr mais uma pinça no meio, para que em vez de ter uma em cada ponta, tivesse uma no meio, então o store ficou desequilibrado. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Talvez hoje o autor de Eclesiastes escrevesse, se calhar escreveria sobre stores, e diria, por causa da preguiça, o store desafinou. Porque alguém não quis pôr mais uma pinça, que era só mais uma, era só mais 2 segundos. Para quem põe esse tipo de material é super rápido, mas não era por causa da preguiça, e se calhar para poupar 10 cêntimos, 15 cêntimos, não sei. A pessoa não o fez e hoje o store foi à vida. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? É isso que Eclesiastes está a dizer. E depois acrescenta por causa do ócio, da preguiça, está bom como está. Ócio é isso, a gente sente assim, mas já acabaste. Está bom, não acabei, mas está bom assim. Então por causa do ócio, surgem goteiras na casa. Então vocês vejam, a primeira expressão é o telhado enverga, ou seja, começa, mas a seguir vai dar a resposta porque é que ele começou a envergar, porque a água vai cair. Então a nossa vida, ela vai ter momentos de chuva abundante. E aqui não estou a falar de bênçãos de Deus, estou a falar das intempéries da vida. Alô? Nós precisamos de preparar-nos para as intempéries da vida. A semana passada nós ouvimos uma grande pregadora nesta casa, Catarina, e ela lembrava-nos essa verdade. No mundo tereis aflições. Foi Jesus que disse isso. No mundo as goteiras, a chuva vai ser tanta que vai formar goteiras. Já não sei se foi há 2 anos, ajuda-me a malta que esteve mais de perto. Não sei se foi há 2 anos que choveu montes de água aqui dentro. Precisamente ali onde tu estás, 2 anos, não é? Pai, 2 anos. Foi ano passado? Não, foi há 2 anos. O ano passado foi quando recebemos o guito do seguro. Ok. Foi há 2 anos, não importa. Mas houve um dia que choveu imenso. E quando nós entramos aqui, tinha caído montes de água aqui para dentro. Porque o algeroz não aguentou. Bom, não foi o caso. Mas aquilo que a Bíblia está a dizer é isso. Por causa da preguiça, menos um parafuso. Esse parafuso não vai fazer falta. Já não me apetece pôr mais um parafuso. A verdade é que depois, passado uns dias, por causa de um parafuso, tudo caiu. Às vezes a preguiça, o ócio, a procrastinação fazem-nos isso. Deixar obras a meio. E mais tarde nós vamos sofrer com isso. Agora sim, podes passar o outro, José, por favor? Vou ler noutra versão, a versão do livro Eclesiastes 11:4. Vê o que é que diz. Se estiveres à espera das condições ideais para realizar alguma coisa, nunca farás nada. Eu gosto desta versão. Quem está sempre a observar o vento, de que lado está ou não está, nunca chegará a semear o que quer que seja. Quem anda sempre a olhar para as nuvens a ver se chove, nunca segará. É interessante este versículo também, não é? Muito simples, mas aquilo que a Eclesiastes está a querer dizer-nos é isso. A gente passa a vida a dar desculpas para não fazer coisa nenhuma. Está vento demais. Está vento menos. Está muito calor hoje, pastor. Está tanto frio. Não tenho dinheiro. Tenho tanto dinheiro que não sei o que é que é de fazer. Por onde é que é de começar? Há gente que sempre arranja uma desculpa, uma justificação, que normalmente até são reais, fazem sentido ao ouvido, mas a verdade é que há gente que não se apercebe que o tempo passa, os dias passam, as semanas passam, os anos passam e não fazem aquilo que sabem que deveriam fazer. Alô? Sim? É isso que a Bíblia está aqui a dizer. Então, passando aqui à nossa introdução, deixa-me ler algumas coisas que eu acho que podem ser interessantes para nós. Então, ser intencional é precisamente o oposto de ser procrastinador. A não ser que sejamos intencionalmente procrastinadores. Mas procrastinar, se vocês quiserem seguir aí, gosto de dizer que é a arte de adiar. É a nossa mais alta performance para evitar ser, fazer, ir, dar o que sabemos que deveria acontecer por nosso intermédio. Procrastinar é gastar o tempo, recursos e energia com desculpas para não avançar, em vez de gastar o tempo, recursos e energia a avançar. Mas quero chamar-nos a atenção, a mim também. Estamos a iniciar mais um ano e certamente se o fizéssemos, teríamos uma enorme lista de coisas que não concretizámos o ano passado ou os anos que já passaram. Fruto da nossa, desculpem, procrastinação.
Certamente haverá algumas coisas que não dependem de nós, ou só de nós, claro. Mas, se somos honestos, a maioria das coisas que adiamos, que evitamos, de obras que começamos e abandonamos, são, na maioria, da nossa responsabilidade. Precisamos colocar o dedo na ferida, onde nos dói mais, assumir a responsabilidade e começar hoje. E já vão perceber porque é que eu estou a sublinhar hoje. A fazer alguma coisa. A mudar direção, a dar passos, a remover entulho e voltar a trabalhar na obra, que é a nossa própria vida. Eu quero passarmos ao primeiro ponto. Vai parecer que estou um bocado fora, mas vocês vão ver que no final isto vai fazer todo o sentido. O primeiro ponto que eu quero trazer-vos é este. Desmistificando, Deus muda a minha vida. Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa oração. Eu confesso que já a fiz. Deus muda a minha vida. Só que cheguei a uma conclusão. Esta é uma verdade composta. Então, deixa eu tomar nota, toma nota. O que é uma verdade composta? É uma verdade que precisa de mais do que uma parte para ela ser rigorosa, eficaz, se tornar real. Sim, Deus muda a nossa vida. É uma frase, é uma afirmação correta. Alguém concorda com isso? Deus pode mudar a nossa vida. É verdade. Bom, eu tinha que dizer, tenho que acrescentar que é meia verdade. Mas tem mentira. Não. É porque o resto da verdade está no nosso lado. Deus quer mudar a nossa vida, mas se nós não nos colocamos a jeito, isso nunca irá acontecer. Daí eu chamar-lhe uma verdade composta. Deus muda de facto a nossa vida, mas eu preciso de agir em favor daquilo que Deus prepara a meu favor. Eu escrevi, Deus não nos muda, mas oferece as condições para mudarmos. Porquê? Se é Deus que nos muda numa total ausência da nossa vontade, ação e participação, então isso não é uma mudança de vida, é escravidão, manipulação ou mesmo violação do nosso livre-arbítrio. Certo? Se nós não temos parte na mudança da nossa vida, naquilo que nós gostaríamos de mudar em nós, se é Deus que faz tudo, então Deus pode estar a ir contra a minha vontade. Isso seria uma violação, seria uma intrusão de Deus, e Deus não faz isso. Por outro lado, se a mudança ou as mudanças que ocorrem são apenas fruto dos meus ajustes, então corremos o risco de nunca verdadeiramente mudarmos, apenas colocarmos remendos onde conseguimos ou nos convém colocar. É ou não? Então usei intencionalmente a palavra composta, verdade composta. Porque de facto Deus muda a nossa vida quando nos ligamos a essa mudança e participamos dela e a favor dela livremente. Por outras palavras, e são apenas exemplos, Deus abre a porta e somos nós que entramos pelo nosso pé. A porta é Ele que abre. Mas a decisão de entrar é nossa. Deus mostra caminho, mas somos nós que seguimos e permanecemos nesse caminho porque desejamos. Certo? Ele abriu o caminho. Ele abre caminho ainda hoje. Não importa a tua situação, a minha situação, se nós precisamos de sair de onde estamos, Deus tem um caminho novo para nós. Mas Ele não vai caminhar por nós. Somos nós que entramos por Ele. Certo? Deus dá orientações sempre. Deus sempre tem uma palavra para o momento que nós estamos a atravessar. Eu vou repetir porque alguns não disseram nada. Deus sempre tem palavra para o momento que nós estamos a atravessar. Sempre. Deus sempre tem instrução. Ouçam, garantidamente, está diante de vocês alguém que pode confirmar isso, se vocês ainda acreditam e confiam em mim. Deus sempre tem palavra. Seja qual for o momento, a situação, a circunstância, o lugar que tu estejas a atravessar, Deus sempre tem uma palavra. Avança, espera, vou abrir caminho, confia em mim, vou enviar um anjo, vou enviar alguém, vais morrer aí. Deus sempre tem alguma palavra. Deus sempre tem direção. Mas compete-nos a nós aceitar e seguir essa direção. Sejamos francos, nem sempre temos entrado por todas as portas que Deus abriu para nós. Nem sempre temos seguido pelos caminhos que Deus preparou para a nossa vida. Temos ser honestos ou não? Deus sempre nos tem falado ao nosso coração. Tantas vezes aqui nesta casa, tantas vezes no nosso dia-a-dia. Deus sempre tem falado e trazido, ou desejado trazer direção. Mas nem sempre nós seguimos a direção de Deus. Então, aquilo que nós estamos aqui a tentar falar é isto. Jesus chamou e resumiu numa palavra que é discipulado. Ele nunca nos chamou para nós sermos crentes ou cristãos, nem nunca nos chamou para sermos seus seguidores, como título. Ele desafiou-nos a ser seus discípulos. Um discípulo é alguém que escolhe um mestre, o ouve, observa,
respeita, aprende com ele e dele e começa a viver a sua própria vida à maneira ou conforme aprendeu do seu mestre. Isso é ser um discípulo. Podemos dizer que esse discípulo ou um discípulo aprende por 3 fontes. Aprendam alguma coisa hoje. Ensino, o que ouve o seu mestre ensinar, por inspiração, o que ele vê, a forma como ele age, a forma como ele pratica aquilo que ensina, e por imitação. Chega um momento em que o discípulo tem que arriscar e imitar o seu mestre. Pode não estar a sentir, mas ele sabe que o que o mestre ensinou e como o mestre faz é o melhor caminho. Então ele imita. Então esta é a nossa forma de aprendermos de Cristo, através do ensino, através da inspiração. Nós somos inspirados por ele, mas também por imitação. Então seria um modelo composto, como a verdade composta. Tipo parental ou paternal e tipo professor. Mesmo na ausência do mestre, é interessante, sabia-se de quem o aluno estava a aprender. Não sei se vocês sabem isso, fazendo aqui um parênteses. Um dia, os homens lá da religião, os líderes religiosos, voltaram-se para Pedro, João e os discípulos que eles tinham prendido, lá em Atos 4, e eles disseram: nós sabemos que vocês têm estado com Jesus pela forma como vocês falam. Então o discípulo dá para perceber quem ele é, porque ele, intencionalmente, ele se liga ao seu mestre e ele deseja ser como o seu mestre. Então vamos voltar aonde estamos a falar. Temos que desmistificar isto. Deus não muda a nossa vida. Deus cria condições para nós mudarmos de vida, mas somos nós que decidimos, ou não, ser seus discípulos. E isso tem tudo a ver com procrastinação. Na maior parte das vezes a nossa vida não muda, as coisas não mudam, porque nós vamos adiando aquilo que sabemos que é inadiável, que é ouvir Deus, dar ouvidos a Deus, fazer o que Ele espera que nós façamos, entrar no caminho que Ele preparou para nós. Então nós vamos procrastinando o nosso discípulo, o nosso discipulado. Nós sabemos como devíamos reagir. Nós sabemos o tom de voz que devíamos colocar. Mas nem sempre o fazemos. Há aqui mais alguém como eu? Serei o único, talvez. Okay. Há aqui mais meia dúzia. Este é tudo já um escalão já. Isto leva-nos ao segundo ponto. Toma nota. Honrar a Deus. Uma escolha para a vida ou a vida que escolhemos. Parece a mesma coisa, mas não é. Sabe, quando nós honramos a Deus porque é mais uma escolha para a nossa vida, e eu já disse a palavra, mais uma escolha. E às vezes honrar a Deus é isso mesmo, é apenas mais uma escolha entre tantas outras. Mas aquilo que eu aprendo na Bíblia, e nós vamos já ler um versículo a seguir, é que honrar a Deus não é apenas mais uma escolha para a nossa vida, mas segundo Jesus e o desafio de Jesus, o apelo de Jesus é que honrar Deus tem que se tornar a vida que escolhemos viver. Então honrar a Deus não é alguma coisa que acontece esporadicamente. Não é uma coisa que acontece quando nos dá jeito. Não é uma coisa que nós adiamos. É uma coisa que nós vivemos intencionalmente. Nós mudamos a nossa maneira de falar. Nós mudamos a nossa maneira de pensar. Nós mudamos a nossa maneira de agir. Nós não esperamos que Deus o faça por nós. Nós fazemos-lo por escolha própria, porque amamos e escolhemos honrar a Deus. Vejam aquilo que Jesus disse em Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu discípulo, há 3 coisas que eu quero destacar aqui deste versículo. Ouçam. Se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, primeiro, negue-se a si mesmo. 2, tome a sua cruz. E 3, siga-me. Honrar a Deus não pode ser mais uma escolha, entre tantas que fazemos, para acrescentar à nossa vida. Honrar a Deus deve ser a vida que consciente e intencionalmente escolhemos viver e que orientará e até subjugará todas as outras escolhas da nossa vida. Toma nota disto. Se isto não estiver claro para nós e não formos intencionais na nossa mente, coração e prática, então seremos procrastinadores. Se nós sabemos que deveríamos converter toda a nossa vida aos pés de Cristo e não o fazemos, então nós estamos a adiar alguma coisa. O ócio está a vencer, a preguiça está a vencer, e não nos admiremos em alguns momentos da nossa vida haver goteiras na nossa casa. E às vezes há cristãos assim. Posso fazer aqui um desabafo? Estou entre família, estou entre as minhas ovelhas, estou entre os meus amigos, vou ser honesto. Esta outra igreja, calhar dizia na mesma. E sabe a coisa que mais me custa? Eu já tenho partilhado isto cá com a Catarina e com alguns amigos mais íntimos. A coisa que mais me custa no ministério não é resolver problemas. Não é ajudar quem está mal. São os crentes que, parece-me a mim, fazem questão de estar mal.
Se houvesse aqui grilos, ouvia-se. Cri, 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 cri. Eu sei que vocês não são assim, mas há gente assim. Há gente que por preguiça, por ócio, eles não arranjam o telhado. E constantemente há goteiras na casa deles. Este ano choveu cá outra vez. Outra vez, mesmo sítio. Então quer dizer que você o ano passado não arranjou nada. E vem outra vez uma carga d'água. E sabe qual é o telefonema que eu recebo? Pastor, a chover. Outra vez, então você não arranja isso. Então para depois ver o melhor tempo aquilo seca. E olha, esquece-me. Como é que é? A verdade é que nós estamos a rir, mas às vezes estamos a rir de nós próprios, como diz o pastor Cláudio Duarte. Nós estamos a rir de nós próprios. Às vezes há situações da nossa vida que nós não arranjamos porque honrar a Deus não é a vida que escolhemos, é apenas mais uma escolha para a vida. E quando tudo está bem, nós honramos a Deus. Nós até levantamos as mãos. Mas ouçam, igreja, nós estamos a começar mais um ano. E esta é mais uma oportunidade que eu acredito que Deus nos dá de nós fazermos as coisas como deve ser. E se tu tens um telhado, e entenda aqui telhado como vida, como alguma área da tua vida que precisa de ser arranjado, faz isso hoje. Daqui a pouco nós vamos terminar com uma história na Bíblia que vocês não vos passa pela cabeça. A esmagadora maioria de nós, se for como eu nunca tinha reparado naquilo. E é tão interessante. Você sabe, a maior parte de nós vamos deixando para amanhã aquilo que deveríamos estar a fazer hoje. Desculpem, meus a Deus, vocês já me conhecem. Eu estou a generalizar porque eu sei que todos nós somos humanos. Já arranjaste o carro? Não, ainda estou aqui a ver. Então, mas é o quê? Precisas de dinheiro? Não, já nem é o problema do dinheiro. Oh, glória a Deus. É mesmo falta de tempo. What? Nós somos assim, nós vamos empurrando, nós vamos deixando. Nós só mudamos as coisas quando apanhamos um susto. Há uns 2 ou 3 anos atrás, acho eu já tinha visto e alguém já me tinha dito, tinha os 2 pneus da frente parecidos comigo. Não estavam em tão mau estado como eu. Até que eu passei em 2 curvas na mesma semana. E eu senti o carro mesmo a ir embora. Bebê. E eu pensei, eu não posso brincar com isto. Ainda há algum acidente, ainda me alejo, ainda parto do carro, ainda alejo alguém, ainda assusta alguém. Então, imediatamente, eu fui mudar aquilo. Mas já me tinham dito, eu já tinha visto. Porquê adiar? Porque nós somos procrastinadores. E alguns estão a pensar, Daniel, sim, eu faço isso, só que eu não sei porquê. Aguenta só mais uns minutos e eu já te vou mostrar porque é que nós somos procrastinadores. Então, segundo as palavras de Jesus, ser um discípulo ou seguidor implica mais que palavras, intenções ou opiniões. Ser discípulo, de acordo com Jesus, implica em intencionalmente, toma Daniel, toma esta, tomar decisões de fundo. Olha esta que eu gostei tanto. Ser-se pragmático. E eu fui tentar ler só um bocadinho acerca do pragmatismo. Querem aprender um bocadinho sobre pragmatismo? De onde é que isto vem? Vou-vos dizer. O pragmatismo é um pensamento filosófico criado no fim do século XIX. Foram 3 fulanos, que anda doidos. Um filósofo americano, depois posso-vos dar os nomes, quem tem curiosidade disso. Um psicólogo e um jurista. Os 3 juntaram-se, os 3 deviam ter mais ou menos a mesma opinião, juntaram-se, amanharam a coisa e eles criaram esta filosofia do pragmatismo. Eles opunham-se ao intelectualismo, considerando o valor prático como critério da verdade. Ou seja, eles não negavam o intelectualismo, mas resistiam ao intelectualismo porquê? Vou explicar, são palavras muito grandes, eu sei. Porque o intelectualismo é uma questão apenas de razão, de pensar as coisas, mas dificilmente pô-las em prática. Você sabe, há uns dias atrás, eu tive o prazer na celebração dos 50 anos ali do nosso professor, irmão Girão, faça só assim para eles verem a sua mão. E eu estive na universidade, passei um dia com ele na universidade, a assistir a aulas, a almoçar, claro que eu fui lá por causa do almoço, mas a gente tem que fazer sacrifícios. Mas, você sabe, ele mostrou uma série de coisas, uma área que é pública, onde vão lá os senhores, os animais vão lá com os donos serem vistos pelos médicos veterinários. Alguns bem precisavam. Mas houve um lugar que ele fez questão de me mostrar, tivemos que ir 2 vezes, a idade não perdoa. Chegou lá a senhora das chaves, deu uma chave e não era aquela chave. E chegou lá assim, então não era esta chave, volta tudo para baixo outra vez. Nesse dia fiz alguns 20 mil passos. Mas depois, sabe qual era a sala? A sala dos ensaios, a sala prática. Então, eu percebi uma coisa interessante. É muito importante a teoria, mas a teoria ser uma boa prática
pode não servir basicamente para nada. Bom, eu não estou desfazendo a teoria, porque às vezes nós precisamos de uma boa teoria para nos levar a uma boa prática. Mas sem dúvida alguma que uma boa prática nos ajuda a entender muito melhor a teoria. Bom, no fundo era um pouco este o conceito do pragmatismo. Estes homens não tinham nada contra quem pensava. O que estes homens desatinavam, como eu, é gente que pensa muito, como diria o senhor Ricardo Araújo Pereira, que agora mudou outra vez para a SIC, não é? Oi? Mudou outra vez para a SIC. E ele ficou conhecido por aquele fulano muito esquisito, com os olhos muito grandes, com um casaco verde, e dizia, eu só os vejo a falar e não os vejo a fazer nada. E esta era a guerra do pragmatismo, que era, esta gente fala muito bem, mas eles depois não punham em prática. Então o pragmatismo vai fazer isto. E eu acho que a igreja tem que ser pragmática. Nos momentos em que eu consigo converter a minha procrastinação em pragmatismo, eu sou muito mais feliz, muito mais eficiente. Eu explico o que é que eu estou a dizer. Quando eu deixo a teoria e passo à prática, eu amo. Catarina sabe que é verdade. Coisa que eu mais gosto é de eu começar a minha semana. Eu quase sempre começo a minha semana segunda-feira, sento lá no escritório, pego num post-it ou num bocado de papel e escrevo uma série de coisas que eu não posso deixar de fazer esta semana. E escrevo esta semana a fazer, ou a fazer esta semana. E faço uma lista enorme de coisas. E a coisa que mais me dá prazer é à medida que eu vou fazendo. Check. Alguém mais é como eu, sim ou não? Isso é pragmatismo, é você ter uma ideia, eu preciso de fazer isto, eu tenho que fazer isto. A coisa que mais me deixa triste é eu chegar ao final da semana e ver em pontos que eu não consegui completar. Alguém mais? Então eu penso, esta vai ter que ficar para a semana que vem. Eu deito fora o papel, faço um novo, e aquele que ficou por fazer é o primeiro na lista. A igreja precisa de ser mais pragmática na forma como vive para Deus. A igreja precisa de ser mais pragmática na forma como deveria falar de Jesus aos outros. Eu esta semana tenho que... Cada Sara orava connosco e lembrávamos isso, nós oramos mais. Estava a ouvir uma mensagem esta semana, alguém estava a estimular outros e eu estava a ser estimulado também a ouvir aquela mensagem, estava a dizer, nós temos que ler mais a Bíblia, nós precisamos colocar como alvo, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. E nós temos que ser pragmáticos, porque a verdade é, se eu disser assim, quantos aqui acham que é muito bom lermos a Bíblia todos os dias? Não respondas, por favor, para não incomodar ninguém. Mas quantos de nós de facto o fazemos? Quantos de nós procrastinamos? E deixamos de ser pragmáticos. Ou seja, é isto que eu tenho que fazer, é isto que eu vou fazer. Este ano vou começar a fazer exercício físico. Este ano quando? O ano já vai com 5 dias, amigo. Nós não somos... Só para explicar, entendem o conceito? Nós não somos pragmáticos. Então honrar a Deus não é a vida que escolhemos, mas é uma escolha para a vida. Conseguem entender a diferença? Não, eu sei que isto me faz falta, mas é quando me faz falta. Quando eu não sinto falta, não. Quando honrar a Deus se torna a vida que tu escolheste, já não é uma questão de te fazer falta ou deixar de fazer, é aquilo que tu vais viver e acabou. Ponto final. Isso é pragmatismo. Então estes homens, eles são interessantes nisso, eles ajudaram-nos com isso. Há 3 ações requeridas por Jesus no versículo que nós lemos de Mateus. Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então, creio que a procrastinação em honrar a Deus, em ser verdadeiros discípulos, encontra-se em não entendermos como deve acontecer o chamado de Jesus para cada um de nós. Há muita gente nas igrejas e fora delas, frustrada com o seu desempenho e que acaba por desistir de ser e fazer melhor, porque das duas uma. Ou deixa tudo para Deus ser e fazer, foi o que falámos no ponto 1, Deus não vai fazer tudo. Ou então isolamos estas 3 ações como se elas fossem 3 exercícios distintos ou metas individuais a alcançar. Negar a si mesmo. Quando eu me conseguir negar a mim mesmo, então eu vou tomar a cruz. Quando eu então conseguir tomar a cruz, então eu vou segui-lo. A verdade é que isto é um exercício composto, como a verdade composta. Deus muda a nossa vida. Precisa também que nós entremos nesse processo. Ser um discípulo é alguma coisa, isto tem que acontecer em simultâneo. Eu preciso negar-me a mim mesmo enquanto tomo a cruz e enquanto ao mesmo tempo eu sigo Cristo. Sabes porque é que às vezes o meu cristianismo, o nosso cristianismo, às vezes ele falha, ele fica bloqueado? Às vezes nós estamos numa luta enorme em nos negarmos a nós mesmos, mas sem termos uma cruz por perto. E a cruz fala de morte. A cruz não é para matar os outros, nem para matar coisas. A cruz é para nós morrermos para nós mesmos.
Negar a nós próprios é morrermos para nós próprios. Mas como é que isso é possível, Daniel? Quando nós estamos intencionalmente, simultaneamente, a seguir Jesus. É impossível seguir Jesus se tu estiveres vivo para ti mesmo. Porque ou estamos vivos para nós próprios, ou estamos vivos para Deus. O Novo Testamento é claro nisso. Ou nós estamos vivos para Deus, ou nós estamos a viver para nós próprios. Ou nós morremos para nós e para as nossas coisas, ou então nós estamos a viver aquilo que queremos viver. E Deus é apenas mais uma escolha na nossa vida. O chamado de Jesus é um chamado composto. Nenhuma das partes resultará ou funcionará sem as outras. Negar a si mesmo só faz sentido se carregarmos a cruz. Sem ela não morremos para nós mesmos. Cruz simboliza morte. Negarmos a nós mesmos é equivalente a morrer para nós mesmos. Negar a nós mesmos não é deixar de comer chocolate, ou deixar de responder torto, ou resumindo, negar a nós mesmos não é esconder no interior pensamentos, atitudes e respostas ou um caráter difícil, enquanto no exterior vamos disfarçando para não incomodar os outros. Morrer para nós mesmos é uma decisão que pode começar no exterior, não pode, aliás, começar no exterior, mas é uma mudança intencional no coração. Negar a nós mesmos é ter a percepção certa, correta e justa sobre nós mesmos e acertarmos, alinharmos e corrigirmos o nosso interior intencionalmente, às vezes que for necessário, de acordo com o coração, a palavra, a pessoa e a vontade de Jesus. Dificilmente alguém seguirá Jesus, se tornará seu discípulo, amadurecerá e se tornará no que ele projetou, se não se negar e tomar a cruz diária, consciente, consistente e intencionalmente. Eu pus aqui em amarelo, para eu não me esquecer. Se estás vivo para as tuas coisas, estás morto para as coisas de Deus. Honrar a Deus não é mais uma escolha ou a escolha que fizemos para a nossa vida. Honrar a Deus é a vida que entregamos intencionalmente a Ele. E se entregamos, não podemos passar a vida a querê-la de volta ou a dar partes dela ao Senhor. Ou damos tudo, ou não estamos a dar nada. Ou somos dele e para Ele sempre e em tudo, ou somos de nós mesmos e para nós mesmos. Deixa eu fazer aqui uma revisão para entrar no último ponto. No lugar da história que eu quero levar nesta manhã para terminar. Não é Deus que nos muda, mudamos-nos submetendo à vontade de Deus. Honrar a Deus não é só uma decisão nossa, é também, sobretudo, a nossa morte para nós mesmos. Não é uma escolha para a vida, é entregar intencionalmente a vida a Ele. Deixa-me levar-te uma história, onde nós vamos juntar isto tudo, mas primeiro quero contar-te. Falar-te sobre um homem, que eu podia ter ido ver o nome, mas não me deu o trabalho disso. Fui procrastinador. Mas Faraó, o Faraó dos dias de Moisés. Abre a tua Bíblia, se quiseres, em Êxodo, capítulo 8. E a partir do capítulo 7, 8, 9, nós vamos encontrar um momento da história em que Moisés já está de volta ao Egito. Vocês conhecem a história, não é? Moisés foge do Egito, porque matou um egípcio. Ele foge, mas ao fim de 40 anos Deus lhe aparece, fala através de uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus pede que Moisés volte ao Egito para ser ele usado por Deus para libertar o povo que era escravo, o povo de Israel. Estão comigo ainda? Sim? Sim? Depois de alguma hesitação, dúvida, medo, sei lá, de Moisés, Deus o ajudou e Moisés lá foi enviado até Faraó. Claro que Deus avisou logo Moisés que o coração de Faraó seria um coração duro, difícil, não seria fácil, não era chegar lá e dizer assim, olha amiga, a gente vai levar daqui o povo para fora, e Faraó iria dar 5 e dizer ok, na boa, leva o pessoal. Não, Deus avisou logo que Faraó vai dificultar as coisas, mas eu vou libertar esse povo com uma mão forte, disse o Senhor a Moisés. E se vocês conhecem a história, Moisés chega, a primeira apresentação que ele faz é, olha amiga, a gente vai tirar daqui o povo. Não tiras não, disse. Não tiro, então Moisés pega na vara que tinha na mão, lançou ao chão e aquilo se tornou em cobra. Lembram-se disso, sim ou não? E depois vieram os mágicos lá do Faraó e as varas deles também fizeram uma acrobacia assim, coisa. Mas a cobra do Moisés engoliu as outras e voltou para a mão de Moisés e era uma vara. Mas ainda assim o Faraó, Nicolas, batatóides, daqui ninguém sai, daqui ninguém tira ninguém. Quem manda nisso sou eu, porque eu é que sou o Faraó. E a partir dali entra uma coisa que todos nós já ouvimos falar, há filmes feitos sobre isso, que são as 10 pragas. Quantos já ouviram falar das 10 pragas? Pronto. Então a praga que eu vos vou ler esta manhã, não vou arrogar nenhuma, porque não faço isso, brincadeira, é uma praga que é a praga das rãs. É a segunda praga. E ela encontra-se no capítulo 8. E nós vamos ler essa história. Vamos ler 10 versículos. Aguentam? Sim, aguentam a ler 10 versículos da Bíblia?
Oh, gente abençoada. Então vamos lá ler. Então o Senhor disse a Moisés: volta ao faraó e anuncia. Assim diz o Senhor: deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. Se eu perguntar, aqui alguém gosta de rãs? Perninhas de rãs com molho de tomate? Gostam? 3. O rio Nilo fervilhará de rãs. Uau, olha esta expressão. Fervilhará. Resmas. Paletes de rãs, é isso que está aí a dizer. Elas subirão do rio e invadirão o seu palácio e até mesmo o seu quarto, Jesus, e a sua cama. Entrarão nas casas dos seus oficiais e do seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar o pão, que nojo. As rãs avançarão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. 5. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito e faça subir as rãs sobre toda a terra. 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos... Eu vou ler outra vez o 6. Ouçam. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, todas as fontes de água, e as rãs subiram, lê comigo a última parte, e cobriram toda a terra. Ou seja, não se olhava para parte nenhuma onde não se vissem. Certo. Os magos do Egito, não é? Porém usaram as suas artes mágicas para imitar a praga. Que burros. E também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. O 6 diz: Arão estendeu a vara e as rãs cobriram tudo. E vieram os mágicos de Faraó, em vez de tentarem fazer aquilo desaparecer, o que é que eles fizeram? Era rã sobre rã. Era um double cheese. Agora chegamos à parte fantástica. Estão comigo ou não? Não, olha para mim. Com esta camisa nos saltos. Vi no primeiro domingo. Olhem lá para mim, só chuva. Imagina a tua casa, Daniel. Gostas da tua casa? O teu quarto, o teu computador, o teu pet, onde tu fazes aqueles beats, blá, blá, blá. Imagina isso tudo coberto de rãs. Angela Cristina, tu chegas a casa e o teu marido encontras. Quero fazer uma pergunta e respondam uma voz, se vocês conseguirem. Vocês chegavam à vossa casa, já estou a ser simpático, só a casa. E a vossa casa estava coberta de rãs. E vocês sabem que se pedirem a Deus, Ele pode fazê-las desaparecer. Quando é que vocês queriam que essas rãs desaparecessem? Calma. Resposta A. A. Hoje. Resposta B. Hoje. Resposta C. Amanhã. A B. Muito bem. Alguém escolhe a resposta C? Não? Verso 8. Vou-vos dizer quem escolheu a resposta C. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim. Que era assim que falavam os faraós. Do meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. O homem está enojado com aquilo. Verso 9. Escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando é que deseja que eu suplique pelo faraó, pelos seus oficiais e pelo seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs e eles permanecerão apenas no rio Nilo. Verso 10. Que seja amanhã, disse faraó. Quem é que escolhe ser livre das rãs amanhã? Faraó.
Isso diz Daniel. Diz em voz alta aquilo que pensaste. What? Vamos recapitular a história? Há rãs por toda a parte. Eu acho que é umas rãs aí por cima de vocês. Olhem bem. É assim, por exemplo, tu estás a sentir agora nas costas, são rãs a subir. Ai, a Maria João até fez assim aos ombros. Sai dele, não entres em mim. Há rãs por toda a parte. Os magos de Faraó vêm e dizem, é? Eles fazem a bruxaria deles. Mais rãs. Yeah. Faraó está incomodado com aquilo e chama Moisés. Moisés, anda cá. Anda cá ao gago. Pede lá ao teu Deus que tire daqui as rãs. Isto é rãs por toda a parte. Tira. Escolhe o dia, escolhe a hora. Diz o dia em que tu queres e eu vou clamar por ti ao Senhor e Ele vai tirar todas as rãs que vão ficar no Nilo. Quando é que queres, Faraó? Faraó tinha assim aquela barbicha, não é? Tomorrow we think about it. A pergunta é, quem é que deixa para amanhã uma situação destas? Eu vou-te responder. Procrastinadores. Eu concluí uma coisa, se calhar estou enganado, mas ajudem, vocês são gente boa para mim. Faraó representa aqueles que mandam no mundo. Sabes, uma das maiores causas de procrastinação é precisamente isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu estou rodeado de rãs. E rãs aqui representam coisas inofensivas. Porque rãs não fazem mal a ninguém. As rãs nem sequer comem o que nós comemos. Rãs fala de coisas inofensivas, mas às vezes é assim que nós estamos. Às vezes nós não ligamos às coisas chamadas inofensivas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Sabes o que é que tem atrasado mais a tua vida espiritual? Sabes o que é que tem atrasado mais e bloqueado mais o teu casamento? Sabes o que é que tem bloqueado mais o teu ministério na igreja? Não são as coisas grandes e graves, porque essas tu vês, tu reparas, tu disfarças, tu vais mexendo. Sabes o que é que tem bloqueado a tua vida? São as chamadas coisas... aquelas que nós achamos que conseguimos suportar. Aquelas que nós achamos que não faz diferença nenhuma. Não. Vais querer viver toda a tua vida rodeado de rãs? É verdade a pergunta, vocês responderam. A Ruth deu a resposta. A e B, hoje, eu não quero mais rãs a rodear-me. Eu não quero mais coisas... embaraçar-me. Eu não quero coisas que eu não... A verdade é que a maior parte das vezes nós somos como o Faraó. Eu é que sei. Então quando é que queres ser livre disso? Amanhã. Quando é que vais falar com o teu marido sobre aquele... vou encontrar uma altura melhor. Traduzindo. Amanhã. Então quando é que tu começas a perder peso a sério? Amanhã. Quando é que tu começas a ler a Bíblia como deve ser? Quando é que tu dizes assim, vou começar a ler, mas vou mesmo ler todos os dias? Não quer saber. Não dá. Eu já tinha mesmo cenas combinadas. Amanhã. Quando é que tu vais começar a levantar 10 minutos mais cedo para orares e ouvires a voz de Deus? Amanhã. Quando é que tu vais começar a servir com todo o teu coração a sério? Sem desculpas, sem rãs. Só Deus sabe. Esquece isso. Nós já desmistificamos o Deus muda a minha vida. Deus já te chamou. Deus já preparou todas as coisas para tu mandares para a frente. Quando é que queres que Ele tire as rãs? Amanhã. Tu sabes que estás a entrar num caminho errado. Sabes que estás a fazer coisas erradas. Eu sei, Daniel. Eu sei. É isto. A coisa que eu mais acho graça quando alguém vem ter aconselhamento comigo, dizer, eles vêm falar comigo, mas eles já sabem tudo. Não, eu até sei porque é que eu estou assim. Foi porque eu escolhi isto, escolhi aquilo. E eu estou sentado a ouvir assim, nem sei para que é que vieste falar comigo. Então, se tu sabes, porque é que não mudaste isso? Nós somos faraós nós mesmos. Nós somos faraós da nossa vida, da nossa terra.
Nós estamos rodeados de rãs, mas a gente não muda. A gente dá ordem, a gente gosta de dar ordens. Tu não estás bem. Eu sei que não estou bem. Até quando é que mudas? Quando Deus quiser. Deus quer agora. Deus pode agora. Quando é que queres que eu ore por ti para que essas coisas mudem? Foi isso que Moisés disse a Faraó. Quando é que tu queres que essas coisas acabem? É que se eu orar agora, muda agora. Pois, mas o Faraó que há dentro de nós levanta-se, passa a mão pela barba e diz: amanhã. Amanhã. Sim, Joana, às vezes não o dizemos com a nossa voz, mas dizemos com o nosso coração. Ou muito mais dizemos com o nosso pragmatismo. A nossa falta dele, a nossa procrastinação. Nós dizemos tantas vezes aqui com a nossa boca, Sérgio, sim, é hoje, mas nós saímos daqui a continuar a viver o ontem. E sabes que pior do que esperar pelo amanhã é continuar a viver o ontem. Faraó viveu o dia a seguir como se fosse o dia anterior. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? No dia a seguir, se nós continuássemos a leitura, no dia a seguir, Moisés volta com a mesma conversa. É hoje, então bora lá. E Moisés orou, como podia ter orado ontem, mas Faraó procrastinou mais um dia. Eu achei estranho isto. Eu ouvi uma australiana, uma Kristen Kane, ela é uma metralhadora. Ela leu este texto e eu disse: uau, nunca tinha lido aquela pequena palavra. Amanhã. Qual é a hora que tu queres que eu ore por ti? Qual é a hora que tu queres que estas rãs se vão embora? Amanhã. É estranho, não é? Mas não é assim que nós vivemos com tantas coisas da nossa vida? Amanhã a gente muda isso. Eu vou começar a abençoar mais a igreja. Mas quando? Quando isto estiver melhor. O quê? Quando é que Deus te pediu o teu melhor? Eu ando aqui a orar por umas coisas. Quando tudo estiver pronto, tudo o quê? Mais rãs ainda? Esta manhã, igreja, nós estamos a começar o ano. Nós precisamos começar o ano sem procrastinar. Nós precisamos ter coragem de dizer não à procrastinação. Não é amanhã, é hoje. Amanhã resolvi isso. Não. Se podes fazê-lo agora, falo agora. Nós empurramos demasiado para a frente aquilo que devíamos estar a fazer hoje. Nós somos faraós da nossa vida. Somos procrastinadores porque mandamos em nós mesmos, ou achamos, mesmo não tendo controle sobre nada. Pensa comigo. Naquele dia, Moisés chega ao pé dele e diz: olha, qual é o dia, qual é a hora? Estava tudo. E é interessante o detalhe daquilo que Deus vai dizer para Moisés avisar. As rãs haviam de estar em toda a parte. Na tua casa, pormenor, na tua cama. Imagina, Daniel. Deus, farózinha. E amanhã, querida, abres a tua cama e arrãs. Tu levantas para fazer o pequeno almoço, porque o pormenor diz que até na tigela de amassar o pão havia. Agora imagina isto. Quando é que queres que estas rãs todas que estão na tua cama desapareçam? Amanhã. Quero ter mais uma noite para me despedir delas. Quero poder te saborear mais um pouco de pão com sabor. Só mais uma noite. Foi isso que Faraó disse. Ouve com ouvidos de ouvir. Alguns de nós estamos a procrastinar. Mau caráter, mau feitio, vícios e outras coisas. Porque queremos ter mais um bocadinho, só mais um bocadinho o sabor daquilo. O que é que Faraó... Eu pergunto aqui um dia que eu chegar ao céu. Se Faraó não estiver no céu, está no inferno. E eu mando uma mensagem para lá. Se eu tenha convertido, eu encontro lá. Eu gostava de perguntar porquê amanhã. E nós ficamos nisto. Não ficas, Raquel. Não fica a perguntar a Faraó. Na cabeça de quem é que diz amanhã? Com uma cama cheia de rãs, com os armários, abres os armários. Pim. Rãs por toda a parte. Posso brincar mais um bocadinho ainda? Apesar de já temos a música da intimidade por trás. A gente vai à casa de banho. Só o Faraó foi à casa de banho, levantou o vestido. E havia rãs por toda a parte. Que nojo! Mas Faraó, quando é que tu queres ver livre disto? Como é que é possível? Queres um ano melhor? Não sejas procrastinador. Não adies constantemente as decisões que tu tens de tomar. Toma as decisões. Agora. Isso porque é que eu sublinhei há bocado a palavra hoje.
Nós gostamos muito de deixar para amanhã. Sabes, e eu acho que tenho para aqui alguns, eu já te deixei os apontamentos para poder não há mais tempo. Não, mas isto não tem que pensar nas coisas, não se tem que pensar antes de agir, sim. Mas pensar antes de agir não tem que fazer de nós procrastinadores. Pensar antes de agir não tem que nos fazer obrigar a estar mais uma noite com as rãs sobre a nossa cama. Há coisas para as quais nós não temos que pensar muito, mas agir bem. Nós precisamos ter essa coragem. Tentei tentar adivinhar o que é que o nosso faraó estaria a pensar. Talvez o receio. Sabes, nós habituamos rapidamente às coisas na nossa vida. Nós habituamos a uma dor. Alguém sabe do que eu estou a falar? Nós habituamos às dores. Nós até aprendemos a colocar-nos a jeito de forma a que aquela dor que está lá doa menos. Só para não irmos ao médico. Há aqui alguém que não gosta de dentista? Às vezes estamos mal, mas nós continuamos a arranjar maneira, processos para disfarçar a dor, só para não nos sentarmos naquela cadeira de boca aberta. Está aqui mais alguém? Nós vamos procrastinar, nós vamos vivendo com a nossa rã. Eu ando antes para fazer o raio de uma endoscopia e minha médica mandou-me e agora a rã é esta. A médica foi-se embora, agora tenho que esperar por outro médico. Já tenho outro médico, mas eu não fui lá. Mudaram-me de posto de médico. Não, é a minha rã. Eu confesso, é verdade, são as minhas rãs. Eu habituo-me às minhas rãs. Eu prefiro andar bloqueado, cheio de rãs, Daniel, do que resolver o problema. Nós vamos chamando de rã sobre rã. Isso que os magos fizeram, não foi? Eles fizeram lá as mesinhas deles e trouxeram. Resolveram o problema. Não! Não é assim que nós vamos fazendo tantas vezes com a nossa vida. Nós temos as rãs, temos o Deus Todo-Poderoso que pode resolver o problema. Alô? Nós preferimos resolver à nossa maneira e trazemos mais rãs ainda. Ou numa linguagem de hoje, trazemos mais lenha para nos queimar. Esta manhã, igreja, vamos a começar juntos o ano. Tanto que eu acredito em Deus para nós. Estamos a orar por um novo espaço, por um novo lugar, alguma coisa que Deus tenha para nós. Nós precisamos sair daqui. Espaço para as pessoas, espaço para estacionar, espaço para as crianças. Nós não podemos continuar aqui. Nós queremos mandar uma mensagem para toda a gente que nos vê, assiste, conhece de perto e de longe. Nós queremos continuar a crescer. Deus tem-nos abençoado de tantas maneiras. Mas as rãs, elas continuam aí. E se nós permitirmos que as rãs se multipliquem, e a rã é um animal que se multiplica muito rapidamente. Talvez essa seja uma das características a sublinhar. Elas multiplicam sem nós darmos por ela. Hoje são 10, no passado muito pouco tempo, elas tornam-se em 50 ou 100. Facilmente. E o diabo fará de tudo para nos impossibilitar de nós avançarmos. As rãs não nos vão fazer mal, mas não nos deixam avançar. As rãs não nos incomodam assim tanto. Não comem a nossa comida, não comem as coisas da nossa mesa, mas estão a ocupar espaço na nossa mesa. Estão a ocupar espaço na nossa cama. Estão a ocupar espaço nos nossos cultos. Às vezes nós estamos aqui e estamos a pensar noutras coisas. Queres ser honesto comigo esta manhã, sim ou não? Quantas vezes já estiveste nesta casa e em vez de estás concentrado a ouvir a palavra, concentrado a adorar a Deus, tu estás a pensar noutra coisa? Queres que eu dê um nome a isso? Isso chama-se rãs. Porque nós não nos libertamos das rãs. Nós não temos coragem de dizer: Deus, liberta-me das rãs. Agora, hoje. Nós somos faraós nós mesmos. Nós somos procrastinadores. Nós achamos que temos no trono da nossa vida e nós é que decidimos quando. Deixa-me terminar com um texto que eu amo muito, Hebreus 3. Convido-vos a ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Fecha os teus olhos, se quiseres, e ouve a palavra. Nós já vamos orar juntos. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Este era o tipo de coração de Faraó, um coração duro. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecidos. Porque nos tornaremos participantes de Cristo,
se de facto mantivermos firme até ao fim a confiança que nele depositámos no início. Fecha os teus olhos, nós vamos já orar. Hoje é o dia, amanhã pode ser tarde. Atrasar para refletir é uma coisa, adiar para fugir do problema é outra, totalmente diferente. Tu não resolves o problema do teu telhado hoje, amanhã podes nem sequer ter casa. Se ficas à espera das condições perfeitas, tu nunca irás fazer nada. Não esperes que Deus faça tudo. Honrar a Deus não é mais uma escolha, honrar a Deus é a vida que tu tens que escolher viver este ano. Esperar o tempo certo é uma coisa, há pouco ouvíamos, há tempo para tudo. Mas evitar só para não agir, confrontar ou com medo da mudança é procrastinar. E eu acho que Faraó estava com medo da mudança. As rãs estão aqui a mais, mas já nos habituámos a sacudi-las. Isso é procrastinar. Deus não fará a mudança, Ele apenas ajuda e coopera para ela. Com Cristo é tudo ou nunca será nada. Eu termino com uma pergunta antes de nós orarmos. Será que hoje o Faraó que vive em ti vem abaixo? Faraó, quando é que tu queres que eu ore? Faraó, quando é que tu queres que as coisas mudem? Faraó, quando é que tu queres uma casa limpa? Faraó, quando é que tu queres a tua terra em condições outra vez? Amanhã. Quero mais um dia de desgraça. Quero mais um dia rodeado de rãs. Quero mais um dia. Será que o Faraó que há em ti nesta manhã vai ser teimoso, orgulhoso, suficiente para dizer amanhã? Ou será que nesta manhã, como igreja, com um só coração, teremos a coragem de dizer: Deus, eu não espero por amanhã, eu quero hoje. Eu acredito que hoje tu podes curar a minha enfermidade. Eu acredito que hoje tu podes abrir aquela porta. Deus, eu acredito que hoje tu podes me ajudar a vencer este vício. Deus, eu acredito que hoje tu podes ajudar-me a vencer este mau caráter que eu tenho, esta dificuldade interior que eu tenho. Hoje, Deus, eu não quero esperar por amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu não sei quais são as tuas rãs, eu não sei como é que se chamam as tuas rãs. Mas eu aposto que todos nós aqui temos as nossas rãs. Todos nós aqui temos os nossos empecilhos, os nossos impedimentos, os nossos pecados secretos. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades, talvez intelectuais, talvez alguns de nós, sei lá, tanta coisa que podem ser as nossas rãs. Mas todos nós aqui nesta manhã talvez poderíamos dizer o mesmo, sim. Eu sou um procrastinador. Nesta manhã, o apelo de Deus para nós, igreja, é: diz não à procrastinação. Ser corajoso nesta manhã e diz não a procrastinar, a adiar aquilo que tu sabes que tem que acontecer na tua vida. Não deixes para amanhã aquilo que tu podes começar a ser ou a fazer hoje.